CAPA. Protocolo de consulta prévia, livre, informada e de consentimento. Território Quilombola Subaé, município de Antônio Cardoso, Bahia, 2023. A caminho do Quilombo Subaé, Elisandra dos Santos Cardoso. Na entrada do Quilombo Subaé, vou subindo a fazenda logo pela manhã. Com areia nos pés, encontro as três irmãs. Na luta de ir e vir, o poço de Dona Lia sofre por ali. Até agora, nenhuma solução para este povo que só precisa de pedaço de chão. Andando na contramão, sem saber o que fazer, meu irmão. Na subida do Quilombo Subaé, parece não haver solução. O jeito é usar o carro de mão. Vivemos muito tempo avistando 2 pés de coco. Na fazenda de Januário, até o tambor era oco. Rodada por fazendas, o Quilombo Subaé é rota preferida. Avistou velha casa de tia Anita, já sabe a saída. No meio da terra do Quilombo, residem as famílias de Manuel, o ancião. Traz em seus ombros o peso da história da escravidão. História quem sabe contar também é Dona Toinha. Vive no Quilombo e adora criar galinha. Galinha que se tem, aqui no Quilombo se multiplique, não faltem na casa de ninguém. Juventude unida, em busca uma só luta, traz consigo uma flor bonita para alegrar a vida em boa conduta. A Cáritas chegou no Quilombo e fez a luz brilhar, carregando muitos conflitos no lombo, o povo de Subaé juntos a trilhar. Quilombo Subaé, Antônio Cardoso, Bahia, 20/11/2022. Figuras nesta página. Figura 1. Uma das primeiras residências da comunidade Subaé. Fonte, Arquivo Protocolo de Consulta. Figura 2. Mangueira centenária da comunidade. Fonte, Protocolo de Consulta. Ficha técnica. Protocolo de consulta prévia, livre, informada e de consentimento do território Quilombola Subaé, município de Antônio Cardoso, Bahia. Realização: Território Quilombola Subaé, Antônio Cardoso, Bahia. Comissão de Coordenação: Joelma Ramos dos Santos, professora, liderança da comunidade Quilombola Subaé. Elisandra dos Santos Cardoso, enfermeira, liderança da comunidade Quilombola Subaé. Luciete Duarte Araújo, professora, servidora pública municipal, bacharela em Direito, mestranda em Direitos Humanos, liderança da comunidade Quilombola de Subaé. Raquel Araújo de Souza, estudante, liderança da comunidade Quilombola Subaé. André dos Santos, apicultor, liderança da comunidade Quilombola Subaé. Alice Brito dos Santos, estudante, agricultora, liderança da comunidade Quilombola Subaé. Jaqueline B. Moreira, estudante, liderança da comunidade Quilombola Subaé. Facilitadores: Rodjane Matos da Mota, advogada, assessora jurídica da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3. Márcio Adriano Lima Camargo, agrônomo, assessor da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3, coordenador regional do Programa Global Comunidades Tradicionais da nossa América Latina. Leia Patrícia C. S. de Jesus, geógrafa, mestranda em Planejamento Territorial pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, membro do GT de Conflitos Socioambientais da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. Alexandro Siqueira do Nascimento, equipe da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3. Texto: Rodjane Matos da Mota. Apoio: Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3. Organizações parceiras: Grupo de Trabalho Conflitos Socioambientais da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. Revisão: Yasmin Santana Barros. Projeto gráfico e diagramação, criando assessoria e produção de artes, Gilmar Santos. Fotografias, arquivo do protocolo de consulta, Focus Filmes e do Banco de Imagens da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3. Cartilha disponível em áudio. Acesse o canal Cáritas Nordeste 3 no Spotify. Sumário. Item 1, Introdução, página 4. Item 2, Povos e Comunidades Tradicionais e o Direito à Consulta, página 6. Item 2.1, o que significa dizer que a consulta deve ser realizada de forma prévia, livre, informada e de boa-fé, página 10. Item 3, como fizemos este protocolo, página 14. Item 4,
Quem somos? Um pouco sobre nossa história, memória e resistência, página 20. Item 4.1. Como chegamos neste território, página 28. Item 4.2. Quais as nossas maiores riquezas, página 31. Item 4.3. Como estamos hoje, página 35. Item 5. Nossas regras para a consulta, página 44. Item 5.1. Nossos princípios e valores, página 46. Item 5.2. Nossa forma de viver, trabalhar e festejar, página 48. Item 5.3. Como queremos ser consultados, página 50. Item 5.4. Como tomamos nossas decisões, página 51. Item 5.5. Comissão de Representação Comunitária, página 51. Item 6. Etapas do processo de consulta, página 52. Item 7. Disposições finais, página 55. Item 8. Referências, página 56. Página 4. Item 1. Introdução. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Página 5. O reconhecimento jurídico formal dos direitos dos povos e comunidades tradicionais é fruto de uma luta constante de organizações, coletivos, redes e movimentos sociais no Brasil e no mundo. Em 1988, a Carta Magna Brasileira deu um importante passo para a garantia desses direitos. Anos depois, isso foi reforçado com a ratificação pelo Estado brasileiro de instrumentos elaborados pela Organização das Nações Unidas, ONU, e pela Organização Internacional do Trabalho. Todavia, a luta dos povos e comunidades tradicionais para permanecerem e sobreviverem em seus territórios é a regra. As investidas constantes do capitalismo nos territórios tradicionais do Brasil colocam em risco a vida de milhares de pessoas e territórios. Tem sido um grande desafio assegurar direitos para a promoção do bem viver dos povos e comunidades tradicionais. Nós somos ignorados, discriminados e desestabilizados por pressão econômica e fundiária em detrimento do discurso de desenvolvimento. Apesar de tudo isso, não podemos ignorar que, se estamos aqui hoje, é porque nossos ancestrais, com seus saberes e estratégias de resistência, abriram caminhos, os quais devemos honrar e ampliar. Sabendo disto, nós, da comunidade quilombola Subaé, que passamos por vários conflitos, injustiças e violações de direitos, amparados na Convenção número 169 da OIT e outras normas jurídicas, construímos o protocolo de consulta prévia, livre, informada e de boa-fé, de consentimento, instrumento que apresenta regras sobre como devemos ser consultados e como tomamos nossas decisões sobre ações que afetam nossa vida e nosso território. Este protocolo, além de indicar as regras para a consulta, pretende contar um pouco da nossa história, nossos valores, princípios, nossa maneira de viver e festejar. Esse instrumento de natureza jurídica procedimental deve ser respeitado e aplicado no território quilombola Subaé. Página 6. Item 2. Povos e comunidades tradicionais e o direito à consulta. Infelizmente, continua sendo um grande desafio garantir a participação efetiva dos povos e comunidades tradicionais nos processos de tomada de decisão do Estado que os afetam diretamente. Apesar da grande dívida histórica e social que o Estado brasileiro tem com os povos tradicionais quilombolas, só depois de 1988 que podemos identificar, ainda que de forma incipiente, algumas alterações na legislação brasileira, tendo em vista a mudança desse quadro. A Constituição Brasileira de 1988, no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, determinou que, abre aspas, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos, fecha aspas. O texto constitucional dispõe ainda, nos artigos 215 e 216, que fica assegurada às comunidades quilombolas o direito à preservação de sua cultura própria, determinando ao Estado a proteção dessas manifestações culturais afro-brasileiras. Para tanto, considera-se patrimônio cultural brasileiro, promovido e protegido pelo poder público, os bens de natureza material e imaterial, que são suas formas de expressões, modo de criar, fazer e viver dos grupos formadores da sociedade brasileira, entre os quais as comunidades negras quilombolas.
O Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, define os povos e comunidades tradicionais como grupos culturalmente diferenciados com formas próprias de organização social, que utilizam o território e os recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, econômica, ancestral e religiosa. Artigo 3º, Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Esses grupos têm uma relação particular com a Terra que extrapola a dimensão espacial ou econômica. A história, a forma de organização, as vivências em grupo, a ancestralidade, a relação de troca e solidariedade entre as famílias e a visão de mundo fazem com que a Terra tome dimensão de um território tradicional que ultrapassa fronteiras geopolíticas, dando lugar a uma dimensão simbólica. Neste viés, são considerados povos e comunidades tradicionais no Brasil as comunidades remanescentes de quilombo, indígenas, pescadores artesanais, ribeirinhos, os povos de terreiros e etc. Esses povos e comunidades tradicionais têm diversos direitos, dentre eles o de proteção e defesa de seus territórios. A Convenção de número 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sem dúvidas, é uma importante ferramenta legal que assegura o direito da existência dos povos tradicionais. É um tratado internacional que visa proteger os direitos dos povos indígenas e tribais, tradicionais, respeitando seu modo de viver e cultura. Este documento, ratificado pelo Brasil em 2004, pelo Decreto número 5051/2004, busca superar práticas discriminatórias que afetam os povos indígenas e tradicionais, assegurando a estes a participação efetiva nas tomadas de decisões que impactam suas vidas. Esta norma internacional oferece diversos direitos e garantias aos povos e comunidades tradicionais, como o poder de autodeterminação identitária, respeito à integridade, plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais, acatando, para tanto, sua identidade, costumes e tradições. O artigo 6º da Convenção assegura o direito das comunidades tradicionais de serem consultadas antes de qualquer medida legislativa ou administrativa que possa afetá-las direta ou indiretamente. A consulta de consentimento tem natureza jurídica de direito fundamental, conforme os termos da Convenção de número 169, e deve ser realizada de modo a assegurar a participação livre e efetiva dos membros da comunidade, garantindo que estejam bem informados e compreendam os procedimentos legais, tendo, se necessário, intérpretes ou outros recursos eficazes à disposição. Além disso, a consulta deve ser orientada pela boa-fé e, quando necessário, o governo disponibilizará os recursos necessários para garantir o processo de consulta. Página 10. Item 2.1. O que significa dizer que a consulta deve ser realizada de forma prévia, livre, informada e de boa-fé? O direito à consulta garante aos povos e comunidades tradicionais o controle sobre a sua própria existência, seu território e modo de viver, possibilitando a estes a consulta de consentimento sobre atos administrativos ou legislativos que venha afetá-los. Logo, a consulta não pode ser feita de qualquer jeito. Ela deve seguir os princípios que serão apresentados a seguir. Prévia. Prévia, por uma questão lógica, é sempre o que surge antes. Logo, antes do início de qualquer ato administrativo, legislativo ou em empreendimento que afete uma comunidade tradicional, a consulta deve ser realizada. Sem o consentimento nesse momento inicial, o procedimento não pode ter continuidade, sob pena de violar a Convenção número 169 da OIT. Livre. Uma consulta livre é aquela que dá condições às comunidades tradicionais de manifestarem a sua vontade, assegurando-lhes a liberdade de manifestação para aceitar ou não a consulta, ou estipular condições caso aceite o procedimento de consulta. Uma consulta livre significa dizer que os membros da comunidade não podem sofrer qualquer tipo de pressão ao serem consultados. Informada. Significa que, ao ser consultada, a comunidade tem o direito ao acesso de todas as informações sobre o ato que afetará, de algum modo, suas vidas e seu território. O acesso à informação adequada é indispensável para que os povos e comunidades tradicionais possam se envolver de verdade no processo de consulta. Caso contrário, haverá um procedimento apenas formal, sem a capacidade de refletir a vontade desses povos. Boa-fé.
A exigência de que a consulta deva ser feita de boa-fé força o Estado a estabelecer com as comunidades tradicionais uma relação marcada por valores éticos, como a lealdade e a transparência em todas as fases do procedimento. Página 12. Importante. Cabe lembrar que o direito à consulta de consentimento que estamos falando até aqui não se confunde com outros estudos, como estudo de componente quilombola, o Plano Básico Ambiental Quilombola, tampouco com audiências públicas. Vejamos, o estudo de componente quilombola e Plano Básico Ambiental Quilombola são etapas do procedimento de licenciamento ambiental, que tem a finalidade de mitigar e compensar os impactos socioambientais causados em razão da implementação de um projeto. São documentos criados para conciliar o direito das empresas com o do Estado, olhando para as comunidades como objetos e não como sujeitos com autodeterminação e poder de intervenção. Neste sentido, jamais podemos confundir o direito de consulta e consentimento com as fases do procedimento de licenciamento ambiental, pois a consulta é um direito de autodeterminação dos povos e comunidades tradicionais, e o licenciamento ambiental visa proteger o meio ambiente. Portanto, a audiência pública ambiental ou outra etapa do processo de licenciamento ambiental não possui caráter deliberativo. Nesses eventos, as manifestações dos povos e comunidades tradicionais em favor ou contra a atividade não é dotada de repercussões jurídicas na deliberação do órgão ambiental, o que a distingue profundamente da consulta prévia, livre, informada e de boa-fé prevista na Convenção de número 169 da OIT. Nesse sentido, sendo garantido a nós, povo quilombola, o direito fundamental à consulta de consentimento de forma prévia, livre, informada e de boa-fé, apresentamos o protocolo de consulta de nossa comunidade quilombola Subaé, sendo um documento que possui natureza jurídica, de norma procedimental, que orienta a forma de como queremos ser consultados. Este protocolo deve ser usado em toda ação e empreendimento, lei ou qualquer outro ato administrativo que venha afetar direta ou indiretamente o povo e o território quilombola Subaé, sob pena de, caso contrário, a consulta ser considerada inválida. Página 14, item 3. Como fizemos este protocolo? Este protocolo foi elaborado, discutido e aprovado pelos membros da comunidade quilombola Subaé, que se reuniram diversas vezes entre março de 2022 e abril de 2023. A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3, por meio do Programa Global Comunidades Tradicionais de Nossa América Latina, apoiou e colaborou neste processo. Em março de 2022, foi iniciada na nossa comunidade quilombola Subaé, com a colaboração da Cáritas Brasileira Regional NE3 e do Grupo de Conflitos Ambientais da UFES, o processo de construção da cartografia social da comunidade, momento importante, pois pudemos identificar e ampliar a noção espacial, bem como identificar, analisar e problematizar os aspectos da realidade presentes na comunidade. Abaixo, figura 3, com registro de construção da cartografia social da comunidade quilombola Subaé, fonte, arquivo do protocolo de consulta. Página 16, começa com figura 4, com registro de construção da cartografia social da comunidade quilombola Subaé, fonte, arquivo de protocolo de consulta. Retomando o texto do item 3. Em setembro de 2022, participamos do, abre aspas, Seminário Comunidades em Defesa do Território, o direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé, fecha aspas, realizado pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3, em Salvador, Bahia, e, na oportunidade, pudemos entender a importância do protocolo de consulta na defesa de nosso território e, a partir daí, iniciamos o amadurecimento da ideia de construção coletiva do protocolo de consulta da nossa comunidade. Em 12 de novembro de 2022, aconteceu a Assembleia Geral do Território, onde a comunidade decidiu pela elaboração do protocolo de consulta. Na ocasião, foi eleita uma comissão para organizar o plano de ação e marcar as oficinas, que tiveram a participação de todos os moradores. Figuras 5 e 6, Assembleia Geral para a construção do protocolo de consulta da comunidade quilombola Subaé. Fonte, arquivo protocolo de consulta. Página 17. Figura 7. Assembleia Geral para a construção do protocolo de consulta da comunidade quilombola Subaé. Fonte, arquivo protocolo de consulta. Figura 8 e 9.
Reunião para o planejamento metodológico do processo de construção do protocolo de consulta da comunidade Subaé. Fonte: Arquivo do Protocolo de Consulta. Página 18, retomando o texto, item 3. Em 14 de janeiro de 2023, ocorreu a primeira reunião da comissão para construir o planejamento e a metodologia a ser utilizada durante o processo de construção coletiva do protocolo de consulta da comunidade quilombola Subaé. Para chegarmos ao resultado final do processo, foram realizadas 4 oficinas com os seguintes temas. Ponto 1. Resgate dos aspectos históricos, sociais e econômicos da comunidade. Ponto 2. Elaboração da cartografia social, limitação territorial da comunidade e construção de mapa territorial. Ponto 3. Identificação dos princípios e valores da comunidade, criação do calendário anual de festas, manifestações religiosas, culturais, período de plantação e colheita da comunidade. Ponto 4. Indicação das regras e passo a passo da consulta. Além dessas oficinas, houve um encontro com a juventude quilombola de Subaé com o tema, abre aspas, identidade, território e direitos, fecha aspas, onde a juventude pôde refletir sobre o papel na defesa do território e quais os aspectos que gostariam de incluir no protocolo de consulta da comunidade. Em 11 de abril de 2023, ocorreu a oficina para avaliação do texto inicial produzido, a partir das atas, entrevistas, documentos e materiais produzidos nas oficinas. Por fim, em 29 de abril de 2023, foi realizada uma Assembleia Geral para aprovação do protocolo de consulta, sendo registrado em ata e encaminhado aos procedimentos legais. Página 19. Figuras 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Oficina de Protocolo de Consulta da Comunidade Subaé. Fonte: Arquivo Protocolo de Consulta. Página 20, item 4. Quem somos? Um pouco sobre nossa história, memória e resistência. Nos autoconhecemos como comunidade tradicional quilombola e em novembro de 2018, a Fundação Cultural Palmares emitiu a certificação da comunidade como remanescente quilombola. Abaixo, a imagem da certidão de autodefinição, documento assinado pelo então presidente da Fundação Cultural Palmares, Erivaldo Oliveira da Silva. Texto do documento: República Federativa do Brasil, Ministério da Cultura, Fundação Cultural Palmares, criada pela Lei de número 7.668, de 22 de agosto de 1988, Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro, certidão de autodefinição. O presidente da Fundação Cultural Palmares, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 1º da Lei 7.668, de 22 de agosto de 1988, artigo 2º, parágrafo 1º e 2º, artigo 3º, parágrafo 4º, do Decreto de número 4.887, de 20 de novembro de 2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e artigo 216, inciso 1º a 5º, parágrafo 1º e 5º da Constituição Federal de 1988, Convenção de número 169, ratificada pelo Decreto de número 5.051, de 19 de abril de 2004, e nos termos do processo administrativo desta fundação, de número 01420.103270/2018-21. Certifica que a comunidade Subaé, localizada no município de Antônio Cardoso, Bahia, registrada no Livro de Cadastro Geral de número 19, registro número 2691, folha 113, nos termos do decreto supramencionado e na portaria interna da FCP de número 98, de 26 de novembro de 2007, publicada no Diário Oficial da União, de número 228, de 28 de novembro de 2007, seção 1, F29, se autodefine como remanescentes de quilombo. Eu, Carolina Conceição Nascimento, diretora do Departamento de Proteção do Patrimônio Afro-Brasileiro, a lavrei e a extraí. Brasília, DF, 23 de novembro de 2018. O referido é verdade e dou fé. Erivaldo Oliveira da Silva, presidente Fundação Cultural Palmares, FCP. Retornando ao texto. Nós, povos quilombolas da comunidade Subaé,
localizada no município de Antônio Cardoso, Bahia, às margens da BR-116, Sul, Rodovia Santos Dumont, zona de transição entre recôncavo e semiárido baiano, estamos nesse território desde o final do século XIX. As páginas 22, 23, 24 e 25 demonstram um território quilombola Subaé através de um mapa e legendas. Na página 23, além das legendas, há uma informação sobre o mapa. Mapa situacional, maio 2023. Fontes cartográficas, IBGE 2010. Sistema de Coordenadas Geográficas, SIRGAS 2000, QGIS. Escala de 1 para 11.330. Bases cartográficas, Oficinas de Cartografia Social 2022-2023. Realização, Comunidade Quilombola Subaé. Cartografia, Leia Patrícia Conceição Santos de Jesus, Planter, UFES. Nas páginas 28 e 29, há uma fotografia aérea da comunidade quilombola Subaé. Fonte, Focus Filmes. Página 26. Nossos griots. A história da nossa comunidade é contada a partir da memória e oralidade dos griots, que são nossos guardiões e guardiãs da palavra, mestres e mestras, portadores de saberes e fazeres que são transmitidos de geração a geração e perduram até os dias atuais do nosso território. Figura 18. Imagem de Manuel Medeiros, Sr. Lola, 84 anos. Fonte, Foco, Filmes. Figura 23. Adileia Rafael dos Santos, parteira, 87 anos. Fonte, Arquivo Protocolo de Consulta. Figura 20. Antônia Pereira dos Anjos Cerqueira, 74 anos. Fonte, Arquivo Protocolo de Consulta. Figura 21. Maria Oliveira Moreira, 86 anos. Fonte, Arquivo Protocolo de Consulta. Figura 22. Valdelice de Oliveira Ramos, 80 anos. Fonte, Protocolo de Consulta. Figura 23. Otaviano Lima, 106 anos. Fonte, Protocolo de Consulta. Figura 24. Domingos de Oliveira Ramos, 75 anos. Fonte, Protocolo de Consulta. Figura 25. Antônio de Oliveira Ramos, 72 anos. Fonte, Protocolo de Consulta. Página 28. Item 4.1. Como chegamos neste território? Dona Antônia Pereira dos Anjos Cerqueira, mais popularmente conhecida como Dona Toinha, uma das nossas griots, conta-nos que as primeiras pessoas a virem morar aqui foram seus bisavós, Pedro Marcelo dos Santos e Emiliana Maria dos Santos, no final do século XIX. De acordo com Dona Toinha, uma parte da área que hoje é nossa comunidade pertencia à fazenda Grumataí, de propriedade de Rufino Rodrigues Teles dos Santos. Pedro Marcelo dos Santos e Dona Emiliana Maria dos Santos, seus bisavós, trabalhavam como rendeiros nesta fazenda. Após muitos anos, conseguiram juntar um pequeno valor em dinheiro e adquiriram um pedaço de terra do senhor Rufino Rodrigues. Abre aspas. Eles eram rendeiro da fazenda de Rufino, e aí eles começaram trabalhando lá, e quando foi para sair, vinha trabalhando e juntando aquele dinheirinho. E foi juntando, quando saiu sempre criou vaquinha de corda, pelos variantes de estrada, e juntava o dinheirinho e comprou. Fecha aspas, nota de rodapé. Trecho da entrevista de Dona Antônia Pereira dos Anjos Cerqueira, realizada em 14 de janeiro de 2023. Perguntamos a Dona Toinha, abre aspas, como o senhor Pedro Marcelo conseguiu esse dinheiro para comprar terra, fecha aspas. Em seguida, no século XX, vieram o senhor Januário José Ramos e sua primeira esposa, senhora Matildes Fiuza, que também adquiriram uma pequena área da terra da fazenda Grumataí, através do trabalho como rendeiros, ocupação comum logo depois da abolição, e era a manutenção do trabalho do povo negro nas fazendas onde foram escravizados. Essa prática servia como meio para a manutenção do sistema produtivo do proprietário de terra. Em contrapartida, o fazendeiro arrendava áreas ao redor da fazenda para que as famílias recém-libertadas da escravidão cultivassem e tirassem dali o seu sustento. Isso ocorreu porque, antes da Lei Áurea de 1888, que extinguiu a liberdade no Brasil e deu, abre aspas, liberdade, fecha aspas, às pessoas negras escravizadas, houve o aprisionamento das terras no Brasil com a promulgação da Lei de Terras, Lei de número 601, de 18 de setembro de 1850. A Lei de Terras aprisionou as terras no Brasil, determinando que, a partir daquele momento, a aquisição de terras públicas sem destinação pelo poder público e que não integravam o patrimônio de um particular só seria possível pela compra, criminalizando a posse que, até então, era a única forma de aquisição de terras no país.
Dessa forma, as pessoas negras recém-libertas, que até então eram tratadas como propriedade, sem qualquer tipo de ajuda financeira para adquirir um pedaço de chão, foram obrigadas a continuar sendo exploradas para garantir sua sobrevivência, pois o governo brasileiro não tomou medidas de reparação ou de garantia de uma vida em condições dignas para as pessoas negras. Assim, seja com o trabalho de rendeiros, seja por meio de uma doação ou pagamento por serviços prestados, muitas pessoas ex-escravizadas conseguiram comprar pequenas áreas de terra e, ali, estabelecer os territórios remanescentes quilombolas, como bem explica a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAQ. Depois da Constituição Federal de 1988, abre aspas, o termo quilombo assumiu um novo significado, não mais atrelado ao conceito de grupos formados por escravos fugidos. O termo é usado para designar a situação dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos no Brasil, fazendo referência a terras que resultaram na compra por negros libertos, da posse pacífica por ex-escravizados, de terras abandonadas pelos proprietários em épocas de crise econômica, da ocupação e administração das terras doadas aos santos padroeiros ou de terras entregues ou adquiridas por antigos escravizados organizados em quilombos. Fecha aspas. Nesse sentido, foi assim que os primeiros de nós puderam manter sua cultura, ancestralidade, modo de viver e se relacionar com a natureza, consolidando suas raízes nesse território, denominado Comunidade Quilombola Subaé. Página 31, item 4.2. Quais as nossas maiores riquezas? A união entre as famílias da comunidade quilombola Subaé sempre foi algo significativo e que fortalecia e fortalece o espírito de solidariedade, coletividade e resistência. Na agricultura, isso se manifestava de forma singular. Como contou a griot, guardiã dos saberes e tradições, Dona Toinha, nas épocas de plantio e colheita de feijão e milho, as famílias se ajudavam. Abre aspas, ajudava todo mundo, trocava dia. Um ajudava outro a fazer a roça. Na colheita, ajudava a bater. Era aquela união todo mundo. Fecha aspas. No período da preparação do fumo, as mulheres se uniam para fazer a corda do fumo. Esse processo era sempre, abre aspas, regado, fecha aspas, de muita alegria, cantigas, conversas e força ancestral. Dona Toinha explica como acontecia. Abre aspas. Tinha aquela que juntava aquela turma de mulher. Aí que essa varanda aqui. Aí tirava tudo desse canto, jogava para o canto da casa e sentava um lado de mulher aqui e outro do outro lado. E jogava a corda para cada uma e cantavam. Laço de fita, um pedaço de pena, eu vou dar um beijo para aquela morena. Eu volto e do outro para aquele garoto. E aí ia trocando os versos de uma para a outra. Uma cantava, oferecia à amiga. A amiga cantava, oferecia para outra. E era aquela maior alegria. Quando acabava de amarrar o fumo, tinha uma sanfoninha, a gente dançava um pouquinho e todo mundo ia para sua casa. Fecha aspas. Em razão da falta de quase tudo, nossos ancestrais resistiam com alegria, estratégia e coletividade. Adileia Rafael dos Santos, mãe Lelinha, uma de nossas griots, de 87 anos de idade, lembra de sua época de jovem. Abre aspas. Quando era jovem eu gostava de dançar. Dançar, fazer festa, cantar no tambor, gostar, assim, rezar. Rezar, eu rezava muito. Assim, rezar. Rezar, que eu rezava muito. Fecha aspas. Para os momentos divinos de nascimento de novo ser na comunidade, era a mãe Gadu, mãe Lelinha, que com os saberes sobre saúde popular, passados de geração para geração, acudiam às mulheres grávidas. Suas técnicas ancestrais, rezas, cânticos, garantiam o nascimento de mais uma criança quilombola na nossa comunidade. Abre aspas. De primeiro, parece que Jesus Cristo que quando eu acabei, eu gritava, Nossa Senhora do Parto vai comigo. Aí que quando a mulher demorava a placenta, demorar para nascer a placenta, eu disse, vamos rezar. Eu tô prenha, eu não tô parida. Me meta no rodo das farijas. Fecha aspas. Trechos da entrevista de mãe Lelinha, Adileia Rafael dos Santos. As ervas eram sempre as primeiras opções para o cuidado das enfermidades. Conta a mãe Lelinha que para cuidar das mulheres recém-paridas, usava várias ervas. Abre aspas, usava chá de carambola, chá de pitanga, chá de erva doce, chá de... O que, meu Deus? Capim santo, tudo a gente usava. Fecha aspas. Abre aspas novamente. As plantas, para modo de fazer a reza, eu usava. Eu usava, deixa eu ver. Essa coisinha, como é que chama, meu Deus? Arruda,
rezava com arruda, fecha aspas. Nossa mãe Leninha conta que já fez mais de 500 partos. Foi ela que pegou a maioria das crianças que nasciam na comunidade. Por isso, é uma referência de parteira dentro e fora de nosso território, uma guardiã da nossa cultura e ancestralidade. Abre aspas, foi mais de 500 partos que eu fiz. Eu sei que daqui de dentro foi uma menina de comadre Gadinha. 2, e é fiada aquela que passou aqui, é fiada minha. Tem outra que é fiada minha através de comadre Gadinha. Eu sei que eu contei de parto, de fiado eu contei 40. Fecha aspas. Mãe Leninha era reconhecida pelo cuidado e responsabilidade com a vida das mulheres e quando percebia que o parto tinha complicações, levava imediatamente as mulheres para o hospital mais próximo. Ela relatou sobre um parto difícil na sua jornada como parteira. Abre aspas. Era dor, era dor. Mais dor que não tinha força, que quando eu levei para a feira de Santana, Bahia, que quando eu cheguei em feira, ainda o médico disse assim, eu gostei de ver que a senhora, boa parteira é essa, que a senhora, quando vê que não dá jeito, traz pra gente. Eu disse, quando eu ver que não dá jeito, eu trago. Fecha aspas. A arte de fazer um parto tradicional é um saber desenvolvido e transmitido pelas e para as mulheres, sendo, sem dúvida, uma herança ancestral importantíssima, pois fortalece os vínculos comunitários e as lembranças ancestrais. Mãe Leninha conta que aprendeu esse ofício com a mãe Gadu, que era sua comadre. Abre aspas. Eu andava mais com a comadre Gadu fazendo parto. Comadre Gadu me ensinava e falava, olha minha filha, e quando a criança nascer que não chorar, palmada na bunda. Fecha aspas. Essa prática antiga e necessária, além de um evento biológico, é também um evento social, cultural, religioso, ancestral e afetivo. Não é à toa que, para nós, Leninha é mão Leninha, provando o respeito e a ligação que temos com ela. Abre aspas. Eu sei que eu tenho filho e não é brincadeira. Eu tenho menina que, quando acaba de coisa, bença mãe Leninha, bença mãe Leninha. Eu disse, oh meu Deus, quem é essa? Eu não tô conhecendo não. Fecha aspas. Trecho da entrevista com Adileia Rafael Santos. O cultivo, beneficiamento e preparo dos alimentos também é uma marca de transmissão de saberes do nosso povo. Há alguns anos, a fim de beneficiar a mandioca, tínhamos uma casa de farinha do senhor Marcelo que a comunidade toda usava. Cada um tinha um dia, como nos contou a griot Valdelice de Oliveira Ramos. Abre aspas. Tinha a casa de farinha do Marcelo, já morreu. A gente ia todo mundo, os meninos, a comunidade toda usava. Marcelo não cobrava não. Fecha aspas. Para vencer o analfabetismo, contamos com a colaboração de Ruth de Estevão, que ensinou muitas gerações em sua casa, que foi o mais próximo de uma escola que tivemos dentro da nossa comunidade. Nos contou nosso guardião griot, seu Manuel Medeiros. Abre aspas. Ruth de Estevão que ensinou. Era uma casa, local onde funcionava a escola. Era dela mesmo, a casa. Ela ensinava os meninos, não pagavam nada. Era bom para os meninos estudar na comunidade. Fecha aspas. Ao revivermos a nossa história, percebemos que cada um de nós somos e estamos sendo forjados por esse coletivo, do passado e do presente. A resistência dessa comunidade depende da nossa capacidade de lutar contra tudo aquilo que nos impede de viver em harmonia. O resgate das memórias que nos vieram antes de nós é combustível para sobreviver no nosso território. Página 35, item 4.3. Como estamos hoje? Aproximadamente 40 famílias vivem na comunidade, totalizando 145 pessoas negras e com idade entre 1 e 105 anos. A grande maioria dessas pessoas é descendente das primeiras pessoas que ocuparam o território. Vivemos da agricultura familiar de subsistência. Cultivamos batata doce, feijão de corda, feijão carioca, milho, couve, amendoim, mandioca e outras culturas temporárias. Alguns de nós plantamos fumo para a venda, com o objetivo de suprir outras necessidades. Além disso, criamos bovinos, equinos, animais de pequeno porte, como porco, caprino, aves, ovelhas, e produzimos mel com a apicultura. Infelizmente, atualmente, enfrentamos a falta de políticas públicas na comunidade. Não há escolas na comunidade, posto de saúde, nem investimento em lazer para as nossas crianças e juventude. Sofremos com a má qualidade da estrada que dá acesso ao nosso território, sem falar na falta de água encanada para o consumo humano.
A comunidade tem enfrentado problemas que afetam diretamente o modo de ser e viver. A incapacidade do Estado brasileiro de titular as terras de acordo com o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, da Constituição Federal CF de 1988 e no artigo 51 da ADCT, da Constituição Estadual da Bahia, colabora para constantes desrespeitos à nossa comunidade. Recentemente, perdemos uma parte do nosso território devido à duplicação da BR-116 Sul, rodovia Santos Dumont. Ademais, em 2019, tomamos conhecimento de forma indireta e não oficial de que nosso território seria afetado pela linha de transmissão 500 kV Porto de Sergipe, Olindina, Sapeaçu, C1. Apesar do empreendimento afetar diretamente a nossa comunidade, fomos ignorados durante todo o processo, violando nosso direito à consulta de consentimento, que deve ser realizada de forma prévia, livre, informada e de boa-fé. Este empreendimento cortará o território de várias comunidades tradicionais quilombolas no estado da Bahia e de Sergipe. Só no município de Antônio Cardoso, Bahia, serão 8 territórios remanescentes de quilombos afetados. Esta obra trará vários impactos para o modo de ser e viver dessas comunidades. Dentre os impactos, podemos destacar perda de área nativa e a consequente remoção de espécies de animais, que compõem a flora devido ao corte de vegetação que acontecem durante a implantação de faixa de serviço, nas melhorias ou aberturas de acesso e na preparação das áreas das torres. Interferência no patrimônio histórico, cultural e arqueológico. Limitações quanto ao uso e ocupação do território, principalmente no uso para a produção, uma vez que a preparação do solo não deve ultrapassar 40 centímetros, porque os fios, abre aspas, contrapesos, fecha aspas, escoam para a terra e os raios que caem sobre os, abre aspas, para-raios, fecha aspas, da linha de transmissão. Campos elétricos e magnéticos que podem causar riscos à segurança das pessoas, remoção de indivíduos de suas residências e do seu território, impactos diretos na área de proteção ambiental Lago Pedra do Cavalo, que será atingida pela linha de transmissão, possibilidade de ocorrência de acidentes provenientes do fluxo de máquinas pesadas e veículos para a construção da linha de transmissão. Por fim, poluição sonora. Diante de todos esses conflitos e ameaças diretas ao nosso povo e ao nosso território, decidimos nos organizar para a elaboração deste protocolo de consulta e esperamos que o nosso direito de sermos previamente consultados, ouvidos e respeitados seja cumprido. Somos um povo que se mantém firme e seguimos organizados e fortes na luta em defesa do bem viver no território quilombola Subaé, fortalecendo as parcerias com o Grupo de Trabalho sobre Conflitos Socioambientais, composto por professores e estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana, Instituto Federal da Bahia, IFBA, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, UFRB, Universidade Estadual da Bahia, UNEB, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB, além do apoio da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 e da Cáritas Diocesana de Feira de Santana. Nesse processo de ressignificação, fortalecimento e aprendizagem, referenciamos as nossas lideranças femininas que têm mostrado a sua garra e determinação na defesa de nossa ancestralidade e de nosso território com muita animação, música, samba e cantigas de roda. Página 38, figura 26. Assembleia Geral de Aprovação do Protocolo de Consulta da Comunidade Quilombola Subaé. Fonte, Arquivo do Protocolo de Consulta. Figura 27. Oficina, abre aspas, a estética da mulher negra e o combate ao racismo. Fecha aspas. Fonte, Arquivo Protocolo de Consulta. Página 39. Figura 28. Oficina com as mulheres de Subaé. Fonte, Arquivo Protocolo de Consulta. Figura 29. Fixação da placa de sinalização da comunidade Subaé na BR-116. A placa foi feita pela Juventude da Comunidade. Fonte, Arquivo do Protocolo de Consulta. Retomo o texto do item 4.3. Referenciamos também a nossa juventude que tem se organizado na busca por conhecimento de ferramentas que potencializam nossa luta, como a comunicação. Também destacamos as nossas crianças que veem e vivem no nosso dia a dia a importância de estar juntos, semeando a esperança na construção do nosso bem-viver. Ainda nesta página, temos algumas crianças fazendo um desenho em uma cartolina branca. Página 41, figura 30. Oficina com a juventude discutindo o direito à terra e ao território. Fonte, Arquivo Protocolo de Consulta. Figura 31, Oficina de Protocolo de Consulta. Fonte, Protocolo de Consulta. Página 42, figuras 32 e 33.
Oficina com a juventude discutindo o direito à terra e ao território. Fonte, Arquivo Protocolo de Consulta. Página 43. Figura 34. Oficina de comunicação com a juventude. Fonte, Arquivo Protocolo de Consulta. Figura 35. Oficina com a juventude discutindo o direito à terra e ao território. Fonte, Arquivo Protocolo de Consulta. Página 44. Item 5. Nossas regras para a consulta. Como já dissemos, nossa comunidade tem uma maneira própria de viver e se relacionar com as pessoas e com a natureza. Um dos parâmetros para qualquer consulta de consentimento no território é o respeito aos nossos princípios, valores e jeito de viver em comunidade. Figuras 36 e 37. Oficina de Protocolo de Consulta da Comunidade de Subaé. Fonte, Arquivo Protocolo de Consulta. Figuras 38 e 39. Festejo do Dia da Consciência Negra. Fonte, Arquivo do Protocolo de Consulta. Página 46. Item 5.1. Nossos princípios e valores são: respeito. Nossas relações serão sempre baseadas no respeito, seja o respeito à natureza, ao território, ao nosso modo de ser e de viver, o respeito às mulheres, compreendendo toda a sua luta contra o preconceito, a violência e o machismo. E respeito, sobretudo, aos mais velhos, nossos griots, que nos ensinam e nos fortalecem enquanto grupo. Saúde. Prezamos pela orientação de cuidados com a saúde, uma vez que somos a maioria da mesma família e temos um relacionamento constante entre nós. União. União comunitária é um dos nossos mais preciosos valores. É por conta dela que conseguimos seguir resistindo no nosso território. Democracia. Todos os processos de decisões, assembleias e reuniões serão conduzidos de forma democrática. Alegria. A nossa forma de viver, expressões, reuniões e encontros estão sempre acompanhados de alegria, pois é através dela que nos reconectamos com os nossos ancestrais e fortalecemos a nossa cultura. Humildade. As relações interpessoais entre os moradores da comunidade, convidados, visitantes e parceiros são sedimentadas na humildade e simplicidade. Entendendo que ninguém é pior ou melhor do que os outros, estamos todos no mesmo nível de dignidade, respeito e honestidade. Escuta. Prezamos pela escuta com atenção, respeito e empatia ao outro e ao que ele quer comunicar. Amor. O amor desperta em nós o desejo de continuar lutando pela nossa existência, pela vida do próximo e pelo nosso território. Ele fortalece os nossos laços e desperta em nós o sentimento de união e solidariedade. Espiritualidade. Entendemos que a espiritualidade é a conexão entre nós e o divino. É ela que guia o modo como compreendemos o mundo, as pessoas, as relações e Deus. Por esse motivo, zelamos pela nossa espiritualidade de acordo com as nossas crenças, sempre com respeito e tolerância. Comprometimento. O comprometimento requer responsabilidade e confiança. Sendo assim, respeitamos os compromissos assumidos com a comunidade. Cuidado com a história cultural da comunidade. Nossas ações e decisões serão sempre baseadas no compromisso de cuidado e resgate de nossa história, cultura e ancestralidade. Coletividade. Na nossa existência, ao tomar decisões e resolver problemas, sempre teremos em mente o bem-estar de todos. Viver em paz. O nosso convívio em comunidade deve ser sempre baseado na paz e tranquilidade, sem violência e perturbações. Voz ativa respeitada. Devemos ser ouvidos, respeitados e o nosso ponto de vista deve ser considerado. Página 48, item 5.2. Nossa forma de viver, trabalhar e festejar. Considerando esses princípios, também será necessário respeitar nossa forma de organização, levando em conta o nosso calendário de produção agrícola e festividades. Nesses dias e períodos não serão permitidas consultas, pois são momentos em que trabalhamos, festejamos ou cultuamos nossa fé e espiritualidade. Janeiro. Dia 6, Dia da Mulher. Dia 7, Queima da Lapinha. Fevereiro, Quarta-feira de Cinzas. Março, Dia 8, Dia da Mulher. Dia 19, Dia de São José. Abril, Paixão de Cristo. Dia 18, Aniversário da cidade. Maio, Dia 1º, Dia do Trabalhador. Dia das Mães. Junho, Dia 12, Dia dos Namorados. Dia 13, Dia de Santo Antônio. 23 e 24, São João. 28 e 29, São Pedro. Julho, Dia 2, Independência da Bahia. Dia 26, Nossa Senhora de Santana. Agosto, Dia dos Pais. Dia 16, Dia de São Roque.
Setembro, dia 7, Independência do Brasil. Dia 15, dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira da comunidade Cavalgada, Boi na Faixa. Dia 27, dia de Cosme e Damião, mês de colheita. Outubro, dia 12, dia das crianças, Nossa Senhora Aparecida. Novembro, dia 2, Finados. Dia 15, Proclamação da República. Dia 20, Consciência Negra. Dezembro, dia 25, Natal. 31 e 1º de janeiro, Ano Novo. Importante: a plantação e a colheita se estendem do dia 19 de março, dia de São José, até o segundo domingo do mês de maio, e a colheita da produção ocorre durante todo o mês de setembro. Sendo assim, não serão realizadas consultas nestes períodos, devido ao trabalho e ao cuidado com a agricultura, principal fonte de renda da comunidade. Página 50, figura 40, reunião com as mulheres da CQ Subaé. Fonte, arquivo protocolo de consulta. Ainda nesta página, item 5.3, como queremos ser consultados. O processo de consulta deve ser adequado à nossa forma de ser e viver, considerando os princípios e valores apresentados neste documento, além de seguir o disposto da Convenção de número 169 da OIT, que deve ser realizado de forma prévia, livre, informada e de boa-fé, respeitando o nosso direito à liberdade e à autodeterminação. Não permitimos filmagens, fotos ou pessoas externas sem nosso consentimento nas nossas reuniões. Não é tolerado o assédio a pessoas ou grupos. Todo o processo de consulta deverá ser custeado pelo governo ou pelo legislativo ou pela empresa empreendedora de atividades que alterem direta ou indiretamente a dinâmica da comunidade e do território. Item 5.4. Como tomamos nossas decisões? Nossas decisões são tomadas em assembleias presenciais que ocorrem em nosso território de forma coletiva e consensual, após resolver todas as dúvidas sobre as medidas administrativas ou legislativas que possam afetar direta ou indiretamente nosso território. Para sanar todas as dúvidas que surjam em relação às medidas administrativas ou legislativas que afetarão a comunidade, serão realizadas quantas reuniões forem necessárias. Para isso, a comunidade poderá convidar parceiros, parceiras, pesquisadores, pesquisadoras que ajudarão com o entendimento das especificações da medida objeto da consulta. Item 5.5. Comissão de Representação Comunitária. A comunidade quilombola de Subaé indicará 5 lideranças para compor a nossa Comissão de Representação Comunitária, que será responsável por receber as comunicações e documentos do governo em qualquer esfera, instituição, que tenha pretensão de executar ações administrativas ou legislativas que impactem direta ou indiretamente nosso território. A comunicação deverá ser oficiada de forma presencial ou via e-mail, através do seguinte endereço: quilombosubaé@gmail.com. Repetindo, quilombosubaé@gmail.com. Lembrando que Subaé é sem acento no E. É indispensável que a comunicação informe o interesse do governo ou da empresa em realizar a consulta, contendo as informações técnicas, dados, relatórios, vídeos e estudos pertinentes às pretensões solicitadas, indicando os impactos das pretensões do governo ou do interessado, bem como mecanismos de reparação, sempre com boa-fé. A comissão é responsável por, logo após receber a solicitação de consulta, repassar o informe para toda a comunidade, agendar e organizar uma reunião geral para discutir o tema coletivamente e, juntos, traçar os próximos passos. Página 52, item 6. Etapas do processo de consulta. Recebimento do pedido de consulta. A autoridade governamental envia a comunicação de interesse para a consulta com todos os documentos necessários, por meio digital ou impresso, para a nossa comissão representativa. Segundo passo, reunião geral de apresentação da demanda. A comissão convocará todos os moradores para uma reunião geral e repassará as informações sobre as medidas administrativas ou legislativas que o governo pretende implementar num território. Nesta reunião geral, será indicada uma data para a reunião informativa com o governo de qualquer esfera, instituição, para que seus representantes, que possam deliberar e decidir, expliquem sobre o empreendimento e tire as eventuais dúvidas da comunidade. Terceiro passo, reunião informativa. A comunidade realizará uma reunião que poderá contar com a presença do governo em qualquer esfera, instituição interessada. Nesse momento, será apresentada a proposta pela instituição interessada.
Este espaço será usado para tirar dúvidas e/ou solicitar mais dados e documentos. A comunidade poderá convidar para esta reunião informativa parceiros, pesquisadores e especialistas para ajudar no entendimento do projeto e/ou empreendimento. Esta etapa será repetida quantas vezes for necessária até que todos compreendam a ação ou o empreendimento. Quarto passo: Assembleia Deliberativa. A comunidade, consciente de todas as informações sobre o projeto e empreendimento, pode: Item 1. Aprovar a pretensão do órgão interessado. Item 2. Recusar a pretensão do órgão interessado. Item 3. Aprovar com recomendações a pretensão do órgão interessado. Se a comunidade decidir pelo item 3, poderá ser necessário estender o prazo para novas reuniões, até que a negociação seja finalizada. Em qualquer um dos casos, será assinada uma ata por todos os presentes, constando todas as decisões. Quinto passo: apresentação da deliberação coletiva para a autoridade do governo. A comissão representativa, após o processo de consulta de consentimento finalizado, informará à instituição interessada a decisão tomada pela comunidade por meio eletrônico ou pessoalmente, o que ficará a critério da comunidade. Página 55, item 7. Disposições finais. Quando a comunidade quilombola Subaé julgar necessário ratificar ou modificar o presente protocolo, fará isso com a participação ampla da comunidade, podendo solicitar o acompanhamento de parceiros. Este protocolo entra em vigor em 1º de maio de 2023, por tempo indeterminado. Página 56, item 8, referências. Araújo, Luciete Duarte, Terra Preta de Quilombo, mobilização para o reconhecimento de comunidades quilombolas no entorno social do município de Antônio Cardoso, Bahia. Projeto de desenvolvimento, Universidade Federal da Bahia, UFBA, Escola de Administração, EA, Programa de Desenvolvimento e Gestão Social, PDGS, Salvador, 2018. Bahia, Constituição do Estado da Bahia de 5 de outubro de 1989, disponível em endereço eletrônico, acesso no dia 3/4 de 2023. Brasil, Decreto de 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, disponível em endereço eletrônico, acesso no dia 3/4 de 2023. Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, disponível em endereço eletrônico, acesso no dia 3/4 de 2023. Brasil, Decreto de número 5.051, de 19 de abril de 2004, promulga a Convenção de 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre povos indígenas e tribais, disponível em endereço eletrônico, acesso em 3/4 de 2023. Brasil, Decreto de número 10.088, de 5 de novembro de 2019, consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho, OIT, ratificadas pela República Federativa do Brasil, disponível em endereço eletrônico, acesso 3/4 de 2023. Cáritas Regional Nordeste 2, Cartilha 3, Quilombos, Espaços de Defesa da Identidade e Territorialidade Negra, Belém do Pará, abril de 2022. Matos, Fernando da Silva, o direito à consulta prévia às comunidades indígenas e a atuação do Ministério Público para sua concretização, disponível em endereço eletrônico, acesso em 3/4 de 2023. Protocolo de consulta prévia, livre, informada e de consentimento do território quilombola do Rio Itucuruçá Alto, Ilhas de Abaetetuba, Pará, 2022, disponível em endereço eletrônico, acesso em 3/4 de 2023. Observatório dos Protocolos Autônomos, disponível em endereço eletrônico, acesso em 3/4 de 2023. Quilombo? Quem somos nós? Disponível em endereço eletrônico, acesso em 9/4 de 2023. Preservação ambiental na faixa de servidão da linha de transmissão de energia, disponível em endereço eletrônico, acesso 15/4 de 2023. Carneiro, Maria do Rosário de O. Caminhos para o Protocolo de Consulta,
o direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé às comunidades e povos tradicionais, Salvador, Bahia, Cáritas Brasileira Regional NE3 2021, do PRAT, Débora, a Convenção 169 da OIT e o direito à consulta prévia, livre e informada, RCJ, Revistas Culturas Jurídicas, volume 1, número 1, 2014, disponível em endereço eletrônico, acesso 3/4 de 2023. Ministério Público Federal, nota técnica de número 1/2021/6º CCR/MPF, disponível em endereço eletrônico, acesso em 3/4 de 2023. Esta produção é uma realização do Quilombo Subaé, Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3, 35 anos. Apoio, Programa Global das Comunidades da Nossa América Latina, Cáritas Alemanha, Cooperação Alemã.